Bom dia! Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Liz e Léo. Hoje sábado, 11 de maio. Estou aguardando aqui o meu amigo Leonardo para iniciarmos mais um super papo. E aí, o Léo tá chegando, só um momento, gente. Vou aceitar aqui. Bom dia, Liz, tudo bem? Não tô te ouvindo. A tela tá preta. Ué, Deixa eu ver. Léo? agora comecei aqui. Agora eu tô Agora ouvindo. tô te ouvindo. Agora deu boa. Tudo bem, Então, Léo? Como é que foi a semana? foi corridaça, meu Deus. Semana de prova, né? Ah, é verdade. Se Pois para nós for corrida, imagina para os alunos, né? Cafezinhos apostos aí ou chimarrão hoje? eu tô no chimarrão ainda. No mate. Em homenagem ao povo gaúcho, né? Exatamente. Exatamente. Tudo que puder fazermos para honrá-los nesse momento. Muito bem-vindo. Cadê os nossos, cadê os nossos acompanhantes aí, os de sempre? Acho que ainda não Não chegaram, acordaram ainda? não acordaram, né? Daqui a pouco, 8h30, eu começo um curso, né? Sobre planejamento de carreira. Qual que é a aula de hoje, Léo? Planejamento de carreira. Ah, planejamento de carreira. Bora lá, É, então não escutei não, o que você não, falou. não, Tá então, dando... 8h30 a gente começa. Então fechou, então vamos lá, né, conversar enquanto o pessoal não... Daqui a pouco o pessoal já se esperta, já acorda, já tá aí conosco. Boa. Comece aí, Então hoje então, Liz. Semana passada eu falei um monte, então hoje é você que vai falar. a gente divide, né? Ó, o Thiago, viu? O Thiago já chegou. Bom dia, Thiago. Já estávamos sentindo sua falta. Já está atrasado. Tá com o cafezinho aí já. Então vamos lá, né? Enquanto o pessoal vai se ajeitando aí, vai chegando. Essa semana, então, a nossa conversa vai ser sobre algo que está permeando aí a nossa sociedade nos últimos dias. Acredito que nos últimos, o quê? 7 a 10 dias, mais ou menos, né? Tinha uma semana, uma semaninha, É uma 10 semana por dias. aí, né? Que é algo que não tem como ignorar, né? Não tem como ignorar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Essa tragédia, esse grande desastre natural que aconteceu e que atingiu milhares de pessoas, né? E que vai impactar por muito tempo ainda, né? Nós já estamos vendo todo o impacto que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, como um todo, mas pelas proporções desse desastre, a gente sabe que isso vai impactar aí por. Acho que a gente não tem nem como considerar por quanto tempo isso vai impactar essa sociedade em si, né? O Brasil como um todo, né? Porque daqui a um tempo a gente vai sentir aí, né? As consequências disso tudo. E aí conversamos com o Léo, até porque a Leone Andrade, né, a instituição que a gente trabalha, também iniciou um projeto para coletar doações, enfim. Eu, de forma pessoal, para ajudar a professora Ana Paula, do TFPR, também iniciei ali um processo de coleta de doações, porque não tem como a gente ficar inerte a uma situação que está acontecendo dessas proporções e a gente não se mobilizar. E o que a gente tem visto é justamente as pessoas mobilizadas trabalhando em prol, né, de ajudar, de coletar ajuda, enfim. E aí eu falei com o Léo, a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre solidariedade, sobre tudo que está acontecendo, sobre essa mobilização das pessoas, como as pessoas estão se mobilizando, né? Estão se mobilizando de forma empática, estão de forma autônoma,
iniciando projetos pessoais, pedindo ajuda para amigos, familiares, enfim. Então, as pessoas, elas tomaram a iniciativa. Elas não estão aguardando nada nem ninguém. Elas estão tomando iniciativa e estão arrumando formas de ajudar, né? Encontrando formas de ajudar. E isso está sendo muito bonito de ver toda essa mobilização. E a gente precisa conversar sobre isso. Será que a gente precisa aguardar um desastre dessa proporção para a gente se mobilizar em prol do próximo? E eu acredito que essa tragédia vai nos deixar um grande aprendizado, né? Porque tudo que está acontecendo só é possível por conta da solidariedade das pessoas. Então, será que da próxima vez a gente vai aguardar acontecer uma tragédia? Ou será que a gente pode manter e exercitar a solidariedade e a empatia no nosso dia a dia? Porque às vezes a gente está olhando uma tragédia que aconteceu longe de nós, né? Nós, enquanto Estado do Paraná, de certa forma, está um pouquinho distante, ainda que sejamos sul. Mas no dia a dia, tem pessoas que precisam da nossa ajuda e que estão do nosso lado. Nós passamos por pessoas que estão precisando de ajuda e talvez a gente possa ajudar. Nós passamos no nosso dia a dia. Mas às vezes a gente está tão atribulado, a nossa mente está tão tumultuada, nós estamos vivendo tão no piloto automático que a gente não está vendo o próximo que está precisando de ajuda. Então, que venha o aprendizado, né? Que a gente passe a exercitar a solidariedade não só nesses momentos de extrema dificuldade, de extrema fragilidade, de extrema vulnerabilidade humana, mas que no dia a dia a gente possa também estar olhando o próximo que também está precisando de ajuda. Você concorda, Léo? O que você tem a dizer sobre isso? Concordo até tudo que os especialistas já estavam comentando antes, que era algo que poderia ter sido evitado, né? Eu não vou entrar no mérito, até porque eu não sou especialista, estou repassando o que eu li, mas desde barreiras de contenção, né? Que não estavam com a sua manutenção em dia, aí fora o investimento que existia um investimento destinado para gerar as obras necessárias não foi realizado. Aí desde 2012, daí a nível federal já havia uma Relatório questão, climático. né? Exatamente. Enfim, mas não vamos ficar apontando o erro, né? Porque provavelmente existem muito mais camadas que a gente nem tem noção ainda do que está acontecendo, o que aconteceu, né? Do que está acontecendo agora. Mas o que a gente pode verificar foi a ineficiência do Estado, justamente por isso que você comentou, Liz. As pessoas voluntariamente começaram a se conectar em uma grande corrente do bem e trazendo realmente o, o que estava acontecendo em tempo real, porque hoje cada pessoa com um telefone celular, né, com smartphone em mãos, consegue transmitir em tempo real toda a situação. Então hoje você tem a possibilidade de estar dentro de toda essa tragédia, né, desse desastre que aconteceu. E isso foi mobilizando muitas pessoas que se sensibilizaram e aí incentivadas por essa solidariedade, né, que envolve um certo grau de empatia, altruísmo, enfim, esse desejo de fazer o bem ao próximo, se conectaram e começaram a, por conta própria, realizar as ações que muitas vezes não é cabível a elas, mas diversas ações, né, você vai olhar aí, praticamente dominou o feed, né, nas redes sociais falando dessas questões. E a gente não podia ficar de fora justamente por isso, porque o mínimo que a gente faz
pode ter certeza que vai ser algo muito bom para quem vai receber. Ontem à noite eu estava vendo também algumas crianças mandaram cartinhas para outras crianças. Eu achei bem bonito, né? As crianças também engajadas nisso e tendo esse, esse espírito de unidade, né? De entender que não é apenas o Rio Grande do Sul, isso aí está afetando o Brasil e o mundo por várias questões. E aí, uma das questões que eu até reivindiquei, venho reivindicando por que não paralisar o Campeonato Brasileiro de Futebol? Será que o futebol ele é mais importante do que as pessoas? Quando a gente olha atletas do Grêmio, do Juventude, ex-atletas, a sociedade, tem, seja policiais, corpo de bombeiros, mas você vê a sociedade civil, você vê empresários, né? Todos ajudando, e por que não? E é isso que me indigna, porque não tem como remeter e achar que vai impactar financeiramente. Vai impactar. O governador do Rio Grande do Sul, ontem ele colocou e disse que para os cálculos, né, iniciais, diz que para reconstruir todo o estado serão necessários 19 bilhões. Eu vi outras notícias também de que municípios inteiros deverão relocados, ou seja, geograficamente eles vão mudar a sua localidade. Aí quando o pessoal fala, né, do impacto na produção de arroz, de trigo, de gado, enfim, olha a quantidade de coisas que estão afetando essa região e que vão afetar, se não agora, mas logo vai afetar também a vida de todo brasileiro. Porque são produtos que dentro da nossa base alimentar, né? Então, o pessoal fala de 11% do arroz produzido é do Rio Grande do Sul. O que isso vai impactar? Se hoje a gente está no conforto da nossa casa, podendo fazer essa transmissão, conversando tranquilamente, tem famílias inteiras, né? Cerca de 2 milhões e meia de famílias estão ou dormindo em alojamentos ou ainda não foram achadas. E a cada dia que passa, pior fica, né? Ainda mais com as previsões de tempo, diz que as chuvas elas não vão parar, né? Diz que tem previsão para chover mais nos próximos dias do que choveu até então. E todo esse espírito de solidariedade, eu percebo que ele une o povo, foi algo que realmente fez com que as pessoas pedindo para não ficar apontando o dedo para quem tem um posicionamento político A, B ou C, mas que o propósito ele é maior do que qualquer viés político. Então, acho que falar hoje, né, sobre solidariedade, ele vem muito disso, né? Até usar da parábola. Na verdade, não é nem uma parábola, porque é um dos milagres de Jesus, né, da multiplicação dos peixes e dos pães, né? É interessante porque enquanto o povo precisava se alimentar, os peixes e os pães eram multiplicados. E aí, quando o povo se saciou, os discípulos eles guardaram o que havia sobrado, né? Poucos cestos. Então, a gente começa a ver exemplos, né? E no caso, dentro da Bíblia falando disso, mas a gente pode abrir a câmera do celular, ligar a TV e você vai ver um monte de gente se compadecendo e mostrando realmente a grandeza e o tamanho que tem a nossa nação, né? Então, proporções catastróficas oriundas semelhante a uma guerra, né? É isso, é breve em tudo.
É, exatamente, e eu não quero entrar em viés político, não quero me aprofundar, mas eu só vou pegar uma pincelada do que você falou, porque eu estava ouvindo um filósofo falando, e ele estava comentando algo a respeito de que a prosperidade de nações que hoje são consideradas ricas está muito diretamente relacionada também à autonomia desse povo, à individualidade desse povo. O quanto esse povo não depende de um governo. Não tirando a responsabilidade de qualquer governo, né? O governo tem suas responsabilidades e não tirando a importância de programas assistencialistas também. Mas que nações prósperas está diretamente relacionada também à autonomia desse povo, do quanto esse povo contribui para a sociedade, para que a sociedade cresça, que de forma individual ele contribui e faz a tua parte e tem autonomia para isso, né? E quando a gente, numa situação dessa, enquanto povo, a gente mostra a nossa força de autonomia, a gente mostra a nossa força, a nossa independência, a força de união, a força de um povo, a gente também mostra para um governo que nós não estamos dependendo dele, que nós temos a nossa força e que nós temos coragem, né, de ir à luta, de ir em frente. Mas como eu disse, estou falando isso com ressalvas, né, porque não quero tirar a responsabilidade de governo nenhum, até porque você muito bem comentou aqui que já há muitos anos atrás nós temos aí relatórios que foram previsivos, nós tínhamos já um plano de prevenção que não foi cumprido, enfim. Então, há uma série de responsabilidades, né? Não é uma situação isolada isso aqui. Essa situação é fruto de muita negligência ao longo dos anos, né? De governo estadual, federal, enfim. Mas não quero aprofundar nesse ponto, mas eu quero só fazer essa pincelada aqui que a gente também pare para observar o quanto nós, né, enquanto povo brasileiro, temos autonomia, temos força, temos independência e que a gente, né, olhe um pouquinho para esse poder que estamos tendo nesse momento, que a gente cobre sim a responsabilidade de quem de direito, mas que a gente entenda a nossa parte de fazer acontecer e não ficar, né, e não ficar anonimamente na internet cobrando, falando, né? Ai, porque não sei o quê, porque deles não, porque o governo A, porque o governo B, porque não sei o quê. Atrás de uma tela de computador é muito fácil a gente estar ali, né? No conforto do lar e de forma anônima, que por mais que a gente tenha o nosso perfil ali, a gente se sente um certo anonimato ali, num certo conforto de estar podendo falar o que quiser falar, porque a gente está protegido por uma tela de celular. Então, quando a gente abre, né, a gente rasga esse espaço de uma tela de celular e a gente vai em loco, a gente coloca a mão na massa, a gente mostra, assim, a força de um povo. Mas era só uma ressalva, até porque essa situação, ela nos traz diversas reflexões por diversos pontos de vista, né? Desde, como você falou, das crianças, como a gente tratar com as crianças, uma situação que está acontecendo nesse momento, é uma bela de uma oportunidade para a gente conversar isso com as crianças. Pessoal, fazer reflexões pessoais, reflexões internas, reflexões enquanto sociedade, reflexões políticas, enfim, abre uma vertente de situações que a gente precisa refletir nesse momento, né? A gente tem que botar a mão na massa e agir, mas a gente também tem que refletir. E agora eu quero trazer um pontinho aqui para as crianças, né? É um bom momento para a gente conversar, sim, com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos alunos, a respeito de empatia e solidariedade. Eu até estava vendo uma especialista falar assim que a gente não deve expor as crianças às imagens que estão passando aqui nas redes sociais, na TV, enfim, para que não impacte elas de certo ponto que elas não consigam se autorregular novamente, né? E traga aí uma incerteza a respeito do futuro, do que está acontecendo, enfim. Mas que a gente venha a falar para as crianças o que está acontecendo, de que forma as famílias estão sendo impactadas, por que elas estão precisando de ajuda. E aqui em casa abri uma discussão sobre isso, principalmente porque o Benício foi comigo fazer compras, né? E aí ele queria comprar, ele ia fazer uma atividade na escola, ele queria comprar uma lanterna. E aí a gente ia numa determinada loja comprar a lanterna.
E eu falei para ele, mas filho, antes a gente tem que passar no mercado porque a gente precisa comprar algumas coisas específicas. E aí eu aproveitei para abrir a discussão com ele e falar, né? Por que que a gente iria comprar, o que que a gente ia comprar e por que que a gente ia doar. E no primeiro momento ele não entendeu, ele é picuruchinho ainda, né? Vai fazer 5 anos ainda. Ele não entendeu, mas como assim, mãe, né? E aí eu fui tentando explicar para ele. E eu acho que é um bom momento da gente também conversar com as crianças sobre isso, para a gente falar sobre esse assunto de empatia e de solidariedade. E aí na tua casa, Léo, como é que foi? Conversou com os pequenos sobre isso, sobre a importância de doar, sobre as pessoas que estão passando por dificuldades? Então, como aqui em casa a gente, a nossa principal refeição onde está todo mundo sentado é o almoço. E no almoço eu sempre procuro colocar um noticiário, enfim, que a gente possa estar conversando, eles entendendo, eles sabem nossos posicionamentos, aquilo que a gente acredita que tem de valor, e a gente discute sobre isso, né? Como é importante a gente se solidarizar e todo momento a gente tem a nossa oração, né? E as crianças têm orado por essas questões também. E eles perguntam coisas muito, por exemplo, só voltando, mas o que foi notícia umas 2, 3 semanas atrás, do tio Paulo. As crianças vieram para casa perguntando: "Se conhece tio Paulo? Você conhece tio Paulo?" Eu falei, mas o que vocês querem saber do tio Paulo? Porque foi o tipo de coisa que a gente não quis expor pelas imagens, né? Mas foi comentado na escola pelos colegas. Uhum. Aí foi se aprofundando para saber o que eles estavam comentando sobre o tio Paulo, mas que estavam levando os colegas com um ar de zombaria. E aí a gente expôs, falou, vocês sabem o que aconteceu com o tio Paulo? Então, daí a gente explicou o que aconteceu deles. Nossa, e daí isso aí é feio, ficar zombando dessa situação, porque não foi bonito e tal, enfim, dentro da percepção deles, né? E aí, quando vê as imagens, e aí a gente tem amigos que estão lá, Porto Alegre, Canoas, pô, Santa Maria, Passo Fundo, pô, tem bastante amigo espalhado por lá. E a primeira coisa é entrar em contato com eles. Então, seja o pessoal que está em Porto Alegre, e né, segunda-feira a gente conversou com eles, e o fim de semana a gente não teve contato, daí na segunda conseguimos, mas quem está em Santa Maria é mais fácil, não foi tão atingido, mas está sofrendo. Eles estão em áreas que não teve tanto problema, mas está sendo afetado indiretamente, ocasionando, porque é um efeito cascata, se for olhar, pelo que eu vi, não sei se foi ontem, anteontem, enfim, 85% do estado do Rio Grande do Sul está afetado de forma direta e indiretamente por questão de abastecimento de água, de energia, de combustível, ou seja, você tem imagine um estado que, sei lá, é o dobro do estado do Paraná, 85%, ou seja, a gente está falando de uma faixa que é a divisa com a região sul ali de Santa Catarina, praticamente, que está sendo, vamos dizer assim, que tá mais tranquila. Quando falo tranquila, é com bastante ressalva e dado com as palavras que eu tô utilizando, porque não tem como não ficar compadecido. Não... Ontem eu estava assistindo vídeo, diz que as nuvens estavam bem pesadas, carregadas, né? E os helicópteros menos modernos, que não têm instrumento para navegar, eles não estavam podendo levar os mantimentos, né, as doações, enfim. Mas o que que isso tem a ver total para conversar com as crianças? Primeiro, para ver que não adianta a gente entrar em desespero. Então, essa foi uma das questões. Primeiro, assim, a gente não consegue controlar as coisas. Isso foi um dos primeiros
conversas que a gente teve, né? Tem coisas que a gente não controla. Segundo, é normal ficar desesperado, mas a gente não pode se desesperar também. A gente tem que confiar primeiro em Deus. Primeiro, a gente confia em Deus e pede para Deus nos livrar das coisas, né? Das coisas ruins, nos proteger, enfim. Mas aí eu vou pergunto, mas e por que que Deus não protegeu essas pessoas? Eles perguntaram, ué, se Deus pode tudo, por que que não protegeu as crianças? E aí o papo começa a ficar delicado e existem respostas para isso. Deus permite tudo. Deus, a gente entende que Deus não está se agradando do que está acontecendo. Mas quando Deus ele deu o livre-arbítrio para nós, a responsabilidade acaba saindo por nós. E aí, por mais que a gente pregue que Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. E se ele é um Deus de justiça, ele não vai mudar a sua percepção e aquilo que ele nos colocou como sendo reto e justo, porque a gente quer um Deus que se adapte a nós na verdade, é o contrário. Em cima disso que foi que a gente começou a trabalhar na cabeça das crianças, trabalhando um pouco sobre a responsabilidade e a nossa coparticipação. A partir do momento que a gente está enxergando algo ou que a gente tem a visão que algo está para acontecer, o que pode vir a acontecer, e a gente se omite e não faz nada. Então, essa omissão ou insignificância é algo que a gente não pode ter, porque precede a, os princípios e os valores que Deus colocou em nós. Então, a gente, dentro das conversas, a gente foi conversando, foi em função disso. A responsabilidade é nossa enquanto ser humano. E é nossa tanto porque como que eu vou culpar a Deus se no mesmo momento, no mesmo momento, você tem pessoas se solidarizando com a população do Rio Grande do Sul e no mesmo momento tem gente festejando no Rio de Janeiro. Ou seja, vou culpar? Isso foi talvez o que bateu mais forte no coração e acho que mais indignou, porque em Provérbios diz que é melhor a gente estar em uma casa onde há luto do que onde há festa, porque no luto traz muita reflexão, né? Traz muito. Exatamente. Trazendo esse ponto que você falou, é a lei da causa e efeito, né? A partir do momento que Deus nos dá o livre-arbítrio, nós vamos produzir as causas, mas Deus não vai interferir nos efeitos que serão consequências das causas que nós estamos produzindo. Então, se nós estamos produzindo causas de omissão e a gente espera prosperidade, como que Deus vai lá interferir, sendo que nós não estamos produzindo essas causas? Então, justiça vai sofrer as consequências, os efeitos das causas que vocês estão produzindo. Se nós não estamos produzindo as devidas causas de prevenção, de trabalho, de combate, enfim, consequentemente, nós teremos que arcar com as consequências dos atos que estamos fazendo. Justiça, como você bem colocou. Léo, não só a situação de festa, né? Está, enquanto um povo está passando por uma situação aqui de tragédia, de desastre, o outro está festejando, comemorando, e as pessoas que estão se aproveitando da fragilidade desse povo. É pior ainda. É pior ainda. É o que o que está vindo à tona agora, de tudo que está acontecendo, de pessoas que estão se aproveitando da fragilidade daquele povo para fazer saques, para cometer abusos. Aí está a escórnia da sociedade humana, né? A polícia militar enviou. Quando eu falei para você que a polícia tinha enviado
uma parcela do efetivo aqui. Eu falei, nossa, até gostaria de ter me voluntariado porque eu queria ir junto. Depois eu fiquei sabendo que, na verdade, estava mandando efetivo e não é nem para ajudar nos resgates, é para ajudar no policiamento ostensivo. Justamente por conta de todas as situações que eles estavam passando, de situação de saque, de roubo à carga, né? Porque daí os caminhões ficam parados lá aguardando para entrar e as pessoas saqueando ou saqueando lojas, enfim. Sem contar nas situações dos abrigos, né? Que situações de fragilidade ali, de mulheres e crianças e pessoas se aproveitando dessas situações. E aí eu fico pensando que tipo de situação que a gente tem que lidar, né? A gente não tem que administrar só a fragilidade e ajudar aqueles que estão passando na necessidade, ainda a gente tem que administrar, né? De saber quem que está entrando lá, quem que está indo lá, que de repente pode cometer uma situação dessa. E, e eu não tenho explicação para isso. Eu falo, gente, eu acredito que é o pior que existe do ser humano, né? Então vejam, em situações desse tipo, desse porte, vem à tona não somente a parte, a benevolência da humanidade, né? A solidariedade de um povo, mas também coloca à tona tudo de ruim que o ser humano pode ser, de se aproveitar da fragilidade do outro, né? Nesse momento. A gente viu isso não só, a gente está vendo isso não só nesse momento, enfim, mas em todas as situações assim delicadas que a humanidade passa, que a sociedade passa, sempre vem à tona as pessoas que querem se aproveitar dessa situação, né? Desde cometer golpe, de aumentar preço para poder, né? Porque sabe que vai aumentar a procura, então aumenta preço, enfim. E queria que você falasse, comentasse um pouquinho a sua visão sobre isso. Mas eu penso que é a pior espécie de ser humano que existe. Vem à tona nesse momento o melhor e o pior do ser humano. Nesses Então, momentos vem à tona o melhor e o pior do ser humano. então isso, pegando o gancho, foi uma coisa que eu fiquei refletindo e até não cheguei a mandar, mas já, até porque essa semana foi bastante corrida e com muitas atividades a serem, precisei desenvolver, eu não cheguei a falar. Mas é aqui de antemão, falei, pô, preciso esse Congresso ele precisa votar um projeto de lei para que, em situações dessa natureza, pessoas que cometem abusos, pessoas que cometem assaltos, né, roubos, pessoas que se prevalecem pelo um estado de vulnerabilidade ou de fragilidade da população, a pena deveria ser agravada. É isso que eu penso. Ah, o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, e o que está acontecendo é um negócio assim, de pessoas que voltaram para as casas porque o pessoal estava invadindo e saqueando essas casas. Ou seja, enquanto você tem uma parcela da população que realmente está colaborando, você tem esses vagabundos oportunistas, perdão dessa expressão, mas assim, é o termo para esse horário da manhã e para o vocabulário em respeito a você e quem está nos assistindo e quem vai assistir depois, é o mínimo que eu posso utilizar, porque a minha vontade é falar outros termos, né? Outras palavras para expressar o que reflete essas pessoas. E aí entra em uma outra questão, e aí um pouco mais dentro da sociologia, né? Que é a questão relacionada, será que é por falta de oportunidade na vida? A pessoa, porque você pode até justificar, porra, cara, pai de família desempregado não consegue, aí vai roubar um pão para poder dar o que comer para o seu filho. Agora, não é o caso. Isso não é o caso. Isso é que é algo realmente de uma ganância do ser humano. É onde está todo mundo perdendo, todo mundo tá perdendo, todo mundo tá deixando de arrecadar porque isso não se tornou mais prioridade. Falo por quê? Porque o meu negócio também está sendo afetado. Se quiser, eu mostro os números.
de acesso à loja virtual, à venda, a gente não está tendo isso. Isso é assim, é o mínimo. E eu não estou preocupado com isso, porque eu sei que a, a ação que está sendo, ela é muito maior. O sentimento colaborativo, ele tem que ser muito maior. Sério, Liz, chega a ser nojento assim o que vem na minha mente, o que deveria fazer com essas pessoas. Perdão da expressão, mas chega a ser nojento quando você vê a primeira dama ficar compadecida porque tinha uma égua que estava no cavalo. Estou fazendo peso sobre a vida de um bicho. Não, mas cara, não viu um posicionamento dela falando da população. O outro ministro lá, o Paulo Pimenta, falando também da égua. Caramelo, porque agora tem youtuber brigando pela adoção. Aí eu vejo, tem um policial, o Sancho, mobilizando a rede social para fazer levantamento de ração para mandar, porque não é apenas um único animal, você tem vários animais que estão vivos quando comparado aos animais que morreram e estão boiando, literalmente boiando, os seus cadáveres estão boiando. E aí a preocupação é com medicamento, porque o ambiente ele é de putrefação. A água começa a ficar contaminada. E aí você vê em declaração do poder público com um nojo de colocar o corpo na água para resgatar, que não quer colocar um jet ski na água para salvar, porque não, o jet ski ele não é para esse tipo de situação, porque ele é para andar em água limpa. Cara, chega a ser absurdo esse tipo de situação. Em que mundo que esse povo vive? Eu não consigo entender o grau de legalismo, porque por mais que esteja no manual, na lei, mas é um legalismo tão podre, tão podre, por um lado de catástrofe e que é tão ignorado quando uma situação ela não é da mesma forma. Então, assim, que ser humano é esse? Que ser humano é esse? Porque mesmo em instinto de sobrevivência, você vê no mundo animal os bichos colaborando entre si, um ajudando o outro, e de outras espécies. Tem vídeos que circulam de por um leão salvar o filhote de uma presa, de um coelho, seja lá o que for, porque era um recém-nascido, era um filhote da outra espécie. E aí você vê o bicho homem chega a ser degradante. E assim, eu juro, eu quero mais enaltecer as virtudes do que estão acontecendo, mas não tem como eu não olhar para isso e assim, de quem deveria, de quem. Pô, Liz, você é policial militar, teu marido é policial militar. É uma vocação para esse tipo de atividade. E o servir o próximo. Enfim, eu não quero ficar falando disso, porque, pô, a gente tem que falar das coisas boas, né? Então vamos falar das coisas boas, de quantidade de pessoas que foram resgatadas, que foram salvas, da quantidade de pessoas, né? O Pedro Scooby, que também colocou toda a tribo dele, né? Vamos falar assim, para auxiliar as pessoas de pessoas que estão fazendo segurança privada para poder colaborar com quem não tem condição de sair. Eu vi ontem um vídeo que me mexeu bastante comigo, de uma jovem que falava, ó, semana passada eu estava vindo na academia tranquilamente, daí mostra
como está a realidade da academia. Ó, 3 dias atrás eu estava descendo essas escadas. E aí olha como é que estão as escadas agora. Ou seja, em uma semana a vida mudou. Assim, uma semana. Eu vi um outro vídeo também, na emissora, eu não lembro se é dos Estados Unidos, da Europa, enfim, mostrando, né, a pessoa no nível daí mostrando a cronologia da água subindo. Assim, em um tempo muito rápido, ela passou 2, 3 metros de altura e ter locais no Rio Grande do Sul que a água, em Porto Alegre principalmente, que a água chegou a 5 metros de profundidade. Cara, pega uma trena, pega uma trena aqui, ó. A trena aqui, ela tem 5 metros. Estenda ela. Pega essa trena, pega a trena que tem 3 metros que seja, mas faça esse exercício, estique ela em todo o seu comprimento máximo, e é isso que tem de água. Agora, imagine isso na tua casa, aonde ela ia chegar. Esse é o exercício que precisa ser feito para o pessoal ter um mínimo de noção do que está acontecendo, de pessoas que morreram eletrocutadas porque a corrente elétrica estava passando ainda nos fios, não só de pessoas, mas de animais. E assim, será que as pessoas não têm um mínimo de sensibilidade com o que está acontecendo? Isso, Liz. Mas Esse... Não quero atrapalhar teu raciocínio. Mas pode falar. esse distanciamento da realidade, né, e essa dificuldade em ter empatia, também vem das redes sociais, né? Da mesma forma que a gente consegue se solidarizar, que nem você falou, a gente consegue ter a perspectiva do que está acontecendo em tempo real, porque tem pessoas que estão lá, que estão filmando, estão mostrando o que está acontecendo. Da mesma forma, por estar ali nas redes sociais, a gente tem esse distanciamento também, porque a gente não consegue, a gente não está vendo na nossa realidade. Então, não está acontecendo aqui. Ah, mas o Paraná está tudo intacto, a minha cidade está tudo funcionando normalmente, eu tenho energia, eu tenho água, eu vou no mercado e o alimento está disponível, eu continuo com a minha vida, né? Como você falou, a menina 3 dias atrás estava lá com a rotina normal, indo para academia. Eu continuo indo para academia, eu continuo indo trabalhar, as minhas demandas do trabalho continuam as mesmas, enfim. E talvez isso também nos traga um distanciamento de que parece que aquilo está muito longe, que aquilo não me afeta, que aquilo está lá na tela do computador, só do celular, enfim. E aí a gente traz esse distanciamento, né? Então ocorre esses dois fenômenos, né? Como eu me solidarizar, como eu ter empatia, como eu me comover, mas também como parece que está longe, enfim, né? Eu vejo esses dois fenômenos acontecendo, né? De distanciamento e também de comoção. E aí a gente entra na reflexão pessoal que eu tinha comentado ali atrás, né? Que a gente consegue entrar nessa reflexão pessoal. Mais importante também do que esse exercício que você falou, que também é um exercício de empatia, mas a gente parar para pensar até que ponto isso está me comovendo. Porque se eu estou vendo o que está acontecendo, estou vendo toda essa mobilização, estou vendo esse desastre ali, as proporções do que aconteceu, como isso tem me afetado? Tem me afetado de alguma forma? Tem me comovido de alguma forma? Tem trazido algum sentimento de ação que eu poderia estar fazendo algo, ou que eu estou realmente pensando naquelas famílias, no que tem acontecido, e estou sendo grato pelo que eu tenho, mas eu também estou me comovendo com o que aconteceu. Eu acho que é um bom exercício a gente fazer e, e tentar analisar os sentimentos que isso está me trazendo. Porque se eu estou analisando tudo isso e estou conseguindo ter a vida normal, sem me afetar muito, será que eu realmente estou conseguindo ter empatia? Será que realmente eu não preciso exercitar mais a minha empatia, mais a minha solidariedade?
né? Então, não que a gente tenha que estar aqui se lamentando e a vida acabou e tal, né? E a gente entrar nesse estado de desespero, como você disse, e deixar se influenciar por esse sentimento e entrar num estado depressivo, porque agora as pessoas estão sofrendo, agora eu tenho que sofrer também, vamos sofrer todo mundo, em respeito ao povo do Rio Grande do Sul, nós vamos sofrer, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu tô querendo dizer que se isso não está me afetando de alguma forma, algum problema tem. Porque se eu não tô conseguindo me comover com esse tamanho de desastre, alguma coisa tem. Então, eu preciso sim continuar a minha vida, porque a gente tem que sustentar isso aqui, né? Porque as consequências virão, então a gente precisa continuar produzindo e fazendo, porque nós temos que sustentar, né? O sul, o país, enfim, então a gente precisa continuar a nossa rotina, precisamos continuar nos cuidando, cuidando da nossa saúde, fazendo o nosso trabalho, a gente precisa sim, né? É importante que a gente continue fazendo esse trabalho, porque a gente vai ter que sustentar aí a longo prazo aí. Mas, por outro lado, eu também preciso olhar para que tipo de comoção essa tragédia está me trazendo, né? Se eu estou realmente comovida, eu estou realmente sentindo empatia, eu estou realmente me mobilizando para ajudar de alguma forma, né? Se eu não consigo tendo ajuda braçal ou ajuda financeira, mas pelo menos as minhas orações, né? Eu estou me compadecendo nas minhas orações, eu estou tirando um tempo para emanar vibrações boas e amor e consolo para aquelas famílias de força, né? Então, pelo menos nesse aspecto, ninguém pode dizer que não pode fazer isso, né? Se eu não consigo ajudar de forma presencial, de forma com o meu trabalho braçal, de forma voluntária, existem inúmeros tipos de voluntariado que estão acontecendo aí, ou financeiramente, eu consigo parar um momento do meu dia, 3 minutos, 2 minutos, e independente da minha crença, da minha religião, do tipo de espiritualidade, mas mandar bons pensamentos, mandar amor, mandar força, né? Eu consigo fazer isso. E se eu não tiver impactado de nenhuma forma, algum problema tem, né? E isso a gente tem que refletir sobre isso. Se eu tô continuando com a minha vida normal e eu não tô, né, nem um pouco preocupado com o que está acontecendo, não está me afetando, algum problema tem. Eu lembro que logo que aconteceu tudo isso, que eu estava também, né, no olho do furacão aqui com as minhas coisas e tal, e mal e mal entrando nas redes sociais, TV aberta, então nem se fala, que eu não tenho acesso. E aí minha mãe falou assim, menina, você viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Mas assim, bem lá no comecinho. Não vi, não vi. Daí minha mãe, é porque é chuva, não sei o quê. Pois é, e tal. E eu não tinha nem, né, me dado conta do que tinha acontecido. E aí, eu lembro de ter pensado nisso, tipo, não quero nem ver, porque eu não quero me abalar, porque assim, mas eu achei que era uma coisa pequena, assim, sabe? E aí, quando eu realmente tomei consciência da dimensão, eu falei, gente, não, eu tenho que ver, eu tenho que saber o que está acontecendo e eu tenho que achar uma forma de ajudar. E aí eu tentei, né, de alguma forma me mobilizar aqui e procurar como que eu poderia ajudar de uma forma efetiva, divulgando as minhas redes sociais aqui, encontrando alguma forma de ajudar. E na minha oração daquele dia que eu tomei consciência disso, eu falei assim, Deus, que o Senhor me mostre uma forma efetiva de ajudar. Talvez eu não consiga estar lá, talvez financeiramente eu não consiga fazer uma grande doação, mas que apareça uma forma de ajudar, que eu consiga me sentir de fato ajudando. Porque na hora que apareceu os Pix lá, e as tal, que eu vi que era um Pix confiável, eu fui lá e mandei um valor. Mas eu falei assim, nossa, eu só mandei um valor e é isso? Não é, não me sinto colaborando, né? Eu falei que apareça então formas para mim que eu consiga me sentir verdadeiramente que estou fazendo a diferença, que eu estou fazendo alguma coisa. Porque é esse sentimento que eu tenho nesse momento, assim. Eu poderia estar fazendo mais e não estou conseguindo fazer. E isso gera uma frustração gigantesca na gente. Porque justamente porque a nossa vida está correndo tranquilamente, tudo está acontecendo tranquilamente, tudo está correndo normalmente. E eu penso, eu tenho saúde, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu trabalho. Será que eu não poderia estar fazendo mais? O que eu poderia estar fazendo mais? E
Que situação, né? Mas enfim, que a gente entenda que mandar boas vibrações, as nossas orações, os nossos pensamentos, o nosso amor, a gente já está fazendo alguma coisa. Mesmo que a gente não consiga se disponibilizar presencialmente ou financeiramente, ou que a gente esteja compartilhando as ações de quem está fazendo, né? Sabendo que são fidedignas, sabendo que são confiáveis, que a gente então pelo menos divulgue, que a gente faça a nossa parte de alguma forma. Enfim, continue, Léo, senão eu vou me emocionar aqui. Não, mas isso aí também até eu conversei com você, é, falei, pô, se o pessoal levar voluntário, eu até me prontifiquei aí, falei com outras pessoas também, da mesma forma, eu não vejo problema, mas aí a pergunta, como não, o que está sendo solicitado, eu perguntei, né, para Deus, falei, poxa, Senhor, eu quero ajudar, mas eu estava com esse mesmo sentimento, né, essa frustração, que é algo que a gente falou até recentemente sobre isso, né, expectativa e frustração, mas primeira pergunta que eu, dentro dessa reflexão, né, eu vou conversando com Deus, pô, eu vou ser útil lá? Eu, eu, ou eu vou ser mais um peso? Porque também, é assim, beleza, eu vou, nossa, fantástico, mas o que dentro das minhas habilidades e competências eu consigo colaborar? Ou é melhor eu estar aqui e ser forte aqui para essa retomada e ser utilizado depois, porque agora está no meio. A gente teve um antes, agora está no meio e vai ter o depois disso. Em algum momento eu vou servir para ser útil. Se não foi antes, se não está sendo agora, mas depois pode ter certeza. Então eu preciso também fazer essa autoavaliação com isso. Hoje eu consigo mobilizar, doar alimento, roupa, né, algum lanterna, enfim, água, qualquer tipo de mantimento, qualquer valor. Se essa é a tua possibilidade hoje, tá tudo certo. Tem pessoas que têm condição maior para essa finalidade do que você. Boa parte não pode sair do emprego para ir lá ajudar. Então, para quem tem fica frustrado, né? Porque não pode fazer mais por essa questão. Tem pessoas que têm uma habilidade maior para esse tipo de situação, no momento, enquanto está acontecendo. Mas depois pode ser que essas pessoas elas não possam. Mas a pergunta que para mim é crucial é de que forma eu posso ser útil? Responda essa pergunta. E, e sendo útil, às vezes, é instruindo o filho, estando aqui, mobilizando outras pessoas, ajudando aqui. Porque se eu não estou ajudando de forma central lá, eu estou me mobilizando aqui, né? Afastado do cerne do problema que está acontecendo. Se a solução é eu ter pessoas conhecidos, amigos, parentes lá, tá? Ter contato direto, ter uma linha direta com a necessidade do que está acontecendo e daí trazer essa informação para cá e mobilizar aqui a nossa micro-região, o nossa o micro relacionamento que a gente tem, né? As pessoas próximas a nós, eu conseguir mobilizar que seja um porta-mala, uma mala, uma caixa, não importa, não importa. Eu não consigo entender que é quantidade, qualidade, a qualidade no sentido de valor, porque quem tem maior qualidade é quem doa mais. Não, biblicamente também tem a parábola não é nem parábola, né? Tem a oferta da viúva. Ela foi lá e entregou tudo que ela tinha, porque ela só tinha uma moeda e entregou a única moeda que ela tinha, o único bem que ela tinha.
E Jesus mesmo fala assim, ó, essa mulher, ela entregou mais do que todos vocês. Eu chamo, né, a oferta da viúva. E ela só tinha uma moeda e ela entregou tudo que ela tinha. Tudo. Ou seja, essa falta de apego, eu, eu vejo muito isso. Ah, a gente passou recentemente por um período de pandemia que ele teve um impacto a nível mundial, ou seja, todo mundo foi afetado. E a gente não aprendeu nada com isso, tá? Porque está geograficamente distante. Eu não vou me compadecer, eu não vou procurar ajudar. Se você não tem condição, cara, ora, ora. É isso que você pode. Vou falar de novo. A passagem em Atos, né, as pessoas, pessoa clamando por Pedro, né, pedindo ajuda e tal. Pedro fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E orou pela pessoa. Eu vejo que é esse mover que precisa ter mais, essa conexão com o próximo que precisa ter mais, sem olhar, sem fazer acepção de pessoas no sentido de qualidades, no sentido de qualidades sociais, financeiras, cargos, não importa, não importa. Eu vejo muito isso e assim, como que eu posso ajudar, como que eu posso ser útil? Eu acho que essa é a pergunta que cada um pode responder. E, infelizmente, tem pessoas que até fazem essas perguntas e falam: ah, tá muito distante de mim, não tenho como ajudar. Tem sim. Ora, ora, uma oração às vezes faz muito, mas aí é individual, né? A gente não tem esse poder de estar na mente e nas ações de cada um. Então, É, esse eu tava pensando sobre isso mesmo, porque eu vi alguns influencers se posicionar falando assim, eu estava fazendo a minha parte de forma até aqui sem divulgar muito, mas estava fazendo, mas as pessoas estão cobrando de mim um posicionamento, estão cobrando o que eu estou fazendo, então tá aqui, ó, o extrato do Pix e tal. Eu falei, as pessoas às vezes não estão nem fazendo a sua parte e estão lá cobrando do outro que o outro faça. Eu falei, mas será que você está fazendo a tua parte, o que te cabe? E você tá lá incomodando o outro, o que, que o outro tá fazendo, sabe? Faça por si primeiro, né? Faça você primeiro a tua parte, mobilize as pessoas, enfim, mas e tá lá cobrando o outro, por quê? Até eu vi a professora Paula Gabriela, não sei se você conhece, é uma professora de inglês, ela é aqui de Curitiba e tal, e ela tá com o nenenzinho recém, nas 3 meses o neném dela. E ela, né, no Instagram dela, ela dá aula de inglês, ela fala e tal, e ela tá tentando administrar a maternidade, porque ela vive do trabalho da internet, então ela não simplesmente ela não parou de trabalhar, né? Ela continua trabalhando mesmo, tendo as demandas do neném. Então ela não teve é, o privilégio de ter uma licença maternidade. E ela sempre comenta muito que as pessoas cobram ela. As pessoas cobram ela pela aparência dela, ou porque ela não está entregando conteúdo, ou porque ela não está fazendo tal coisa. E ela falou sobre isso nas redes sociais, né? Ela, estou aqui administrando a minha vida, meu trabalho, e eu fiz a minha parte, eu fiz algumas ações sim. E as pessoas estão aqui me cobrando por que eu não estou usando a minha influência, a minha visibilidade na internet para falar sobre isso. Dela, gente, eu estou administrando aqui a minha vida do jeito que eu estou conseguindo, fazendo a minha parte do jeito que eu estou conseguindo, tentando me manter, tentando manter meu filho, tentando. E ainda, ela falou assim: isso aqui me adoece demais. Né? As pessoas estarem aqui preocupadas se eu estou fazendo algo pelo Rio Grande do Sul, sendo que eu fiz sim a minha parte, mas não quis divulgar, porque é um pessoal, é meu, né? Sou eu e né? A minha solidariedade, enfim. E não divulguei, mas por motivos pessoais, porque eu estou envolvida aqui nesse processo. E tá todo mundo aqui me cobrando por que eu tenho a minha visibilidade e eu não estou fazendo. E aí eu falei, gente, mas a que ponto nós chegamos, né? As pessoas de repente não estão fazendo nem o seu e estão lá incomodado com o outro que não está fazendo, que é uma professora de inglês.
né? Não é nem de repente, não é uma vereadora, não é uma política, não é, enfim, uma pessoa que se posicione mais para causas sociais, ambientais, enfim, não é uma professora de inglês. E as pessoas estão lá preocupadas porque ela não está fazendo alguma coisa. E, e eu refleti também sobre isso, né? Eu falei, mas tá, que solidariedade que é essa? Que eu tô fazendo, que eu tô fazendo ou não tô fazendo, não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô preocupado se o outro tá fazendo. Porque o outro que deveria estar fazendo. Ai, porque ele tem tantos seguidores nas redes sociais, então ele deveria estar fazendo. Eu acho que eu até doei R$ 10, mas aquele fulano lá, ele deveria doar 50 mil. Porque, veja, ele tem tantos mil seguidores nas redes sociais, então ele tinha que estar fazendo, ele tinha que estar doando. A gente terceiriza, né, Léo? Às vezes a gente pensa assim, ah, não posso doar muito, então eu vou cobrar daquele que pode. Que eu acho que pode, né? Às vezes, por ela estar nas redes sociais e ter uma certa visibilidade, eu entendo que ela é próspera financeiramente, que ela tem muito sucesso, quando de repente não. Ela é como eu e você, que na verdade tá ralando pra caramba para ter aquela visibilidade, e talvez o retorno financeiro dela nem seja tanto, né? E ela tá ali lutando, batalhando e tal. É complicado, né? A gente terceirizar esse serviço. Então, que nesse momento, antes de querer terceirizar qualquer coisa, que a gente olhe para nós mesmos, né? Vamos pensar primeiro no que eu posso fazer, ou colaborar com o que as pessoas estão fazendo. Se eu não posso tomar a iniciativa e fazer alguma coisa, mas tem outras iniciativas, tem várias iniciativas aí que estão acontecendo. Desde doação de roupa íntima em específico, né? Eu já vi mobilizações específicas para roupa íntima, eu já vi mobilizações específicas para os bebês, né? Então, uma loja de bebês lá começou uma mobilização para produtos de bebê em específico. Então, existem diversas movimentações aí, iniciativas que eu posso estar colaborando, então vou fazer isso, né? Vamos olhar para mim o que eu consigo fazer, o que eu consigo colaborar com as iniciativas que já estão criadas, que já estão andando, do que eu ficar ali terceirizando a solidariedade, terceirizando, julgando o que o outro pode fazer. Na minha régua. Dentro da minha régua, fulana pode ajudar desta forma. Quem sou eu para dizer a forma que essa pessoa pode ajudar a gente? Quem sou eu, com base no trabalho que ela faz na internet, eu consigo julgar que tipo de ajuda ela deveria estar dando agora nesse momento? Como assim? Eu estar olhando o terreno do outro e falar, com base no que eu vejo aqui na internet, que você posta na internet, você deveria fazer isso. Você deveria ajudar dessa forma e deveria doar esse valor e deveria fazer. Não faz sentido nenhum. Então vamos antes da gente cobrar os outros do que os outros estão fazendo, vamos nós fazer a nossa parte e ajudar como a gente pode. Tenho dito. Mas tudo isso aí é fruto do mundo em que as pessoas vivem, né? E digo mais, né, Léo? E digo Ah, mais. As pessoas que utilizam de todos esses movimentos aí para burocratizar o processo, como aconteceu com a gente ali, né, essa semana. A gente tentando facilitar, porque vejam, gente, ainda além de tudo que está acontecendo, das doações que estão acontecendo, tem muita burocratização, né? Nas grandes campanhas, por exemplo, elas vão passar por um filtro, elas vão passar por uma coleta maior, então vai levar mais tempo para essa doação chegar. As fiscais de solidariedade, exatamente como a Cíntia falou. Então, às vezes, o processo se torna um pouco burocrático. E quando a gente tenta fazer com essas iniciativas privadas que estão mais na mão, que está mais rápido, né? Vamos tentar fazer o negócio chegar mais rápido, a forma, né? E ainda tem gente que no meio do processo ainda tenta burocratizar, ainda tenta dificultar o processo. Não, porque tem que ser assim. Ai, porque essa forma. Ai, porque não sei o quê. Ai, a única coisa assim que eu vi e que daí faz todo sentido por exemplo, se é cesta básica,
ou você compra a cesta básica pronta, ou se for montar, junte todos os alimentos, né, que compõem a cesta básica. Se é calçado, prenda ele numa fita, com uma fita, porque pode se perder par, daí o que que adianta? É, doem coisas que você iria utilizar, não doa coisa que está zoada, que não serve para você. Se não serve para você Não serve porque está pro danificado, também não outro. vai servir para o outro. Então tem kit de higiene, sabonete, escova, paz de dente. Cara, junta num saquinho. Então, isso é mais para. E a justificativa é na origem da emissão, você já envia tudo isso para facilitar o trabalho lá na frente. Dentro desse processo logístico, você já melhora a distribuição, né? Então, você ganha agilidade. Então, eu achei isso é, muito bom no sentido do que tem que ser feito. E isso é outra coisa que não tem como não falar, né? Porque se, veja, e assim, poderia ser qualquer governo, mas é o que está nessa situação é agora. Então eu tenho que cobrar o que está agora, porque se fosse na período da pandemia, cobrança também teve e assim muito mais feroz do que está acontecendo agora. Ah, mas tinha que ter um plano emergencial de conscientização a nível nacional para que todos seguissem a mesma ordem, no sentido, pô, ó, se você for doar tal coisa, esse aqui é o plano nacional. Se você for doar tal coisa, esse aqui é o plano tal. Entendeu por quê? Porque daí você manda uma organização, você dá um comando direto para as pessoas, e aí elas não vão ficar perdidas ou ficar medindo com a sua própria régua, fiscalizando. Cara, tá aqui, ó, essa é a norma, agora estamos num estado de emergência em prol de auxiliar nossos irmãos gaúchos, o que precisa ser feito e é dessa forma. Pá, pá, pá. Cara, já tinha que abrir, ó, vocês agora vão ser ponto de coleta, tá aqui. Isso, as pessoas se organizaram nisso. Então, para mim, isso só mostra uma ineficiência e uma incompetência, falou no início do nosso bate-papo aí, que é exatamente isso, né? Não é a ineficiência, eu não quero uma ausência de Estado, mas a gente precisa de uma eficiência do Estado, porque não é possível, sério. Eles votaram o retorno do DPVAT e não votaram absolutamente nada, não fizeram nenhum tipo de ação em prol de fundo eleitoral, tem dinheiro para migrar, não fizeram nenhum tipo de ação. É um distanciamento, é um, sério, eu não consigo entender o que acontece. Eu não consigo. E vou dizer outra. Ontem eu estava assistindo a entrevista de um pessoal que estuda o clima, né? Climatologista, acho que é isso aí. E ele falou, ó, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai acontecer na região norte e nordeste. Só que o inverso, ao invés de água seca. Aí ele explicou por causa dos efeitos da barreira de massa polar que não deixa a umidade subir, e aí ela fica fixa na região sul e aí aumenta o volume de chuvas. Só que esse mesmo efeito vindo da massa de ar fria da Amazonas. Aí mostrou, né, o porquê do efeito. E aí na região norte e nordeste, principalmente na região nordeste, a questão de seca, porque daí, como não tem umidade, ela está indo para o sul, vai faltar umidade, ou seja, então assim, o que está sabendo disso? Porque a gente passou a pandemia inteira o pessoal falando de negacionista, porque ninguém não olha para a ciência. E agora que a gente está tendo dados científicos das coisas, a gente também vai ser chamado de como é que é? Negacionista, porque o pessoal tá falando dessas informações
né, científicas do que vai acontecer logo, logo, por causa do aumento de seca, por toda essa barreira climática que existe, que criou, e o que está sendo feito. Ou seja, vai esperar acontecer para depois, daí de novo, vamos se solidarizar, isso. Mas e o poder público que foi eleito, seja qual for, vai estar fazendo alguma coisa para evitar esse tipo de situação? Então tá aí. A gente vai poder chamar de negacionista também, ou de omisso, a gente vai poder criticar ou ficar negando ajuda de países. Cara, ontem eu vi o pessoal de Portugal, eles estão com 120 toneladas de alimentos vindo de Portugal. E eles estavam clamando ao governo federal brasileiro a liberação. Eles não estão pedindo avião da Força Aérea Brasileira, a TAP, que é a maior companhia aérea de Portugal, ela já prontificou as aeronaves para poder fazer esse transporte. Eles só estavam esperando a liberação do governo para poder realizar essa transferência. Sério, é o mundo querendo ajudar, né? O governo de Israel doando os filtros de purificação de água, né, para nós. Enfim, tem tanta coisa que acontece e sim, a gente não continua na mesma coisa. Ah, vai passar e aí finge que nada aconteceu e tudo está sendo escancarado. Tudo está sendo escancarado. E não é ser paladino da justiça. Não, é nosso direito como cidadão reivindicar também essas questões. Ah, mas aí não dá voto, porque daí vai sujar a minha imagem, eu vou perder uma eleição, porque no bastidor da política é isso que acontece. Muito. Exatamente. É isso que você acabou de falar tem a ver com o que a Cíntia disse aqui também, né? Infelizmente não temos planos de contingência para situações emergenciais. Isso não é pensado porque não acreditam que possa acontecer, ou até saibam que pode acontecer, mas eu tenho uma imagem a zelar. Então, como a gente falou dos relatórios ali, né? Os relatórios sumiram, os relatórios foram ignorados, e por quê? Com qual objetivo? Né? Porque eu não queria desesperar a população, porque eu quero mostrar para a população que está tudo sob controle, porque nós estamos fazendo, porque está tudo perfeito, nós estamos cuidando de tudo, enfim, qual que é o objetivo? Além disso também, né, além de achar que não vai acontecer, eu também quero zelar pela essa imagem que eu tenho, né, e também não quero deixar passar o comentário da Cintia, que falou que todos os produtos de doações, tudo identificado e limpo, para não gerar novas doenças. Então, o pessoal que for aí doar roupas, calçados, né, certifiquem-se. E tudo mais, né? Todos os produtos que forem doar, certifiquem-se de que tá tudo, né, minimamente higienizado, tudo limpinho. Eu peguei os sapatos aqui, os tênis que eu iria doar, eu esfreguei aqui, lavei, né, lavei ali o solado, passei lenço umedecido por dentro ali, né? Higienizei e deixei um pouquinho no sol para ir daí doar, né? Que a gente pense nisso também, né, gente? Que tenha, vamos reforçar isso aqui, né? A qualidade, não que tenha que ser um produto de excelente qualidade, mas que seja usável, por favor, né? Se eu não, eu acho que o que você falou e o que eu já ouvi outras pessoas falando vem bem a calhar. Se não é útil para mim, né? Se eu não usaria por conta de algum defeito, porque está rasgado, porque está danificado, então o outro também não vai usar. Então não vai servir para o outro, né? Se não serve para mim nesse sentido, o outro também merece essa dignidade, né? Não gera votos também, né? Assim, a gente está falando. Essas situações, eu divulgar esse tipo de informação com que intuito, se não vai gerar voto para mim, né? E, infelizmente, a gente fica à mercê disso daí, desse jogo político, né? É um jogo político que querem se manter no poder, querem ganhar votos, e esse tipo de pauta não gera engajamento, não gera voto. Ontem eu assisti, eu não lembro quem que foi, mas eu, eu recebi, né? Apareceu no feed, e aí exatamente falando isso, pô, quase 5 bilhões de fundo eleitoral. Será que os políticos podiam, que é dinheiro nosso, é dinheiro de imposto, porque o Estado não produz absolutamente nada. É o contribuinte que, né,
que contribuem por meio do imposto para manter a máquina funcionando. Será que eles não podiam ceder uma parte? Será que eles não podiam ceder o auxílio terno, o auxílio avião, o auxílio combustível, o auxílio qualquer coisa e dar isso de exemplo? Mas não. Ah, um monte de gente que está mais preocupado, que nunca produziu absolutamente nada e que tem um cargo público, político, eletivo e está lá criando burocracia porque acha que tem que ser assim, porque não sabe como é que a vida funciona. Então cria um monte de dificuldade para depois vender facilidade. Pô, vamos ser eficiente. Aí não entende por que muitas vezes a iniciativa privada ela flui melhor. Como aconteceu, eu compartilhei com algumas pessoas o que o pessoal criou rapidamente um aplicativo com geolocalização para mostrar aonde estão as pessoas pedindo socorro, quem já foi socorrido, quem ainda precisa ser socorrido. Aí eu coloco isso no telefone com geolocalização e vou direto aonde estão essas pessoas. Pô, eu achei fantástico, fantástico. O poder público podia utilizar isso, mas não está utilizando, porque eles estão mais preocupados em ai, precisa ter a organização da lista das pessoas para não se perder. Eu falei, meu Deus, se preocupa com a sobrevivência, depois você vê quem é quem. Porque tem um monte de pai que não sabe onde estão os filhos, tem um monte de filho, de criança que não sabe onde estão os pais. Acolhe essas pessoas depois que normalizar, vê o que faz. Sabe, eu não consigo, eu juro, eu não consigo pensar dentro desse estado de calamidade que se encontra, a gente querer fazer tudo bonitinho. Eu entendo, eu juro, eu entendo que em um estado normal, de uma situação normal, a gente deveria fazer dessa forma, mas a gente está vivendo a exceção. Por isso que a, a organização e essa orientação, ela deveria vir de quem está habituado. Eu sigo um capitão da reserva do Corpo de Bombeiros, que até por sinal é meu homônimo, né? O Léo Fará. Da E eu, UMES. isso, porra, eu sigo ele porque, porra, o cara é um herói nacional, né? Várias tragédias de Brumadinho, de Mariana, enfim, o cara teve presente. E assim, ele para mim é referência nesse tipo de desastre, ou seja, eu para não falar besteira, escutar jornalista ou político falar, cara, eu vou na fonte do que o cara tá falando. O cara tá na lida, ele estudou, ele se preparou para esse tipo de situação. E ele fala o que precisa ser feito. E aí eu estou preocupado com quem? Me desculpa, mas eu vou referenciar, mas serve para todos. Mas daí vai a Patrícia Poeta falar, vai o William Bonner, vai o Roberto Cabri. Meu amigo, é segurança, é, cara, esse é o cara que tem que estar falando, é o cara especialista, não é a opinião de jornalista ou como está sendo desmascarado o pessoal criando notícia, tá criando notícia, só que o pessoal esquece que tem gente com o celular filmando, os caras organizando, esperando chegar para daí ligar a câmera e o jornalista falar do que está acontecendo. E aí o governo preocupado em criar o comitê das fake news por causa disso, para vestir. Porra, cara, cara, como é que pode? Como é que pode? Os caras se preocupando em detonar o Pablo Marçal porque é pré-candidato à prefeitura de São Paulo, e aí vem o âncora, aquele Luiz Megali, falar porque esse cara é um responsável, isso e aquilo, mas é o único que está lá desde o início fazendo um monte de coisa, você pode gostar ou não gostar, mas o cara tá lá fazendo, e você no estúdio com ar-condicionado, ditando a regra do que precisa ser feito. Porra, isso me noja. Esse tipo de jornalismo, esse tipo de política que é feita para passar pano, me noja. Me noja, porque a gente tem acesso a outras fontes de informação que não exclusivamente a, a uma a emissora A, B ou C. Me noja falando aquela âncora da Globo News.
falando que era fake news que o cara tá fazendo, mas com reportagem da SBT e da Record falando, mostrando o contrário, que os caras estavam fiscalizando aí, depois quando veio à tona isso, mudaram. Então, assim, cara, vamos. Aí vem, ai não, porque não pode ter, não pode envolver as coisas políticas, mas vocês são os primeiros a ter posicionamento político e se colocando contra. Pô, deixa a tua opinião com relação à eleição. É isso que eu fico pé da vida. E aí depois se avalia a intenção de cada um. Primeiro são as vidas, depois o juízo de valor. Então é isso. A Cíntia colocou aqui, ó, na lista de prioridades. Na lista de prioridade, o povo está em último lugar. O Thiago comentou que muito organizado ali a situação, acho que do aplicativo, né? Bom dia para o Júnior, para o Daniel. Para mim, ficou escancarada a ineficiência e descaso do governo com a população. Se não fosse a sociedade civil se organizar, essa tragédia seria muito maior. Sem dúvida nenhuma, né, Cíntia? Sem dúvida nenhuma. E a gente começou falando sobre isso, né? Sobre o poder de um povo, o poder, autonomia e independência de um povo. Eu escutei uma empresária falando essa semana que muitos empresários estão se mobilizando e doando valores altíssimos, né? E aí ela falou assim, os empresários são os que mais pagam impostos nesse país, né? Porque a gente sabe o quanto é, você, né, Léo, sabe? O que é ter uma empresa aqui, nesse país, o quanto de impostos você paga, é cobrado de empresários, sejam pequenos, sejam grandes. Quanto maior o empresário, maior, né, as despesas com esse tipo de impostos. E são os que hoje estão mais ajudando, se mobilizando e doando valores expressivos, né, nessa causa. Enfim, falando ali sobre a organização Humus, sobre formas eficientes de ajudar e de se inteirar do que realmente está acontecendo, então já deixamos a indicação para vocês seguirem HUMUS, essa organização Humus, que é comandada pelo capitão Léo Fará, né, que é xará do Léo, no nome, no sobrenome. Realmente ele está passando em tempo, ele está lá auxiliando nos resgates e ele está passando em tempo real a situação e como as coisas funcionam e ele explica tecnicamente, né, essas técnicas de resgate, qual deve ser a mobilização, qual deve ser a organização. Eu assisti um vídeo dele falando, explicando a diferença de tragédia, de desastre, o que precisa acontecer, qual a proporção que precisa ter para ser caracterizado um desastre, e numa situação de desastre, qual deve ser a atuação efetiva do Estado e da sociedade civil, enfim, né, as áreas de congelamento, as áreas de resgate que vão, naquele momento, né, priorizar o resgate com vida, que não é priorizado o resgate de corpos, por isso que a gente está falando ali de corpos boiando, enfim, que é situação pesada até de comentar, mas enfim, ele falou que não é uma prioridade, por isso que às vezes eles se deparam com pessoas que estão sendo resgatadas e estão pedindo para resgatar ali, né, corpos, enfim, ele fala, eu sei que é doloroso, mas não podemos fazer isso nesse momento, enfim. Ele fala até dos cuidados dos voluntários, das pessoas que estão indo para lá, do contato com essa água, do contato com as coisas, os produtos, as pessoas, enfim. Se tiver ferimento superficial em pele, mesmo que superficial, tiver contato com aquela água, pode, né, gerar um outro problema em uma pessoa que estava bem saudável e está ajudando, de repente está lá com uma ferida muito maior, pegou uma infecção, enfim, aí gera um novo problema, que é uma nova pessoa que está precisando de cuidado e de atendimento. Até isso ele está falando lá, como você cuidar, como você higienizar, né, para as pessoas que estão sendo voluntárias ali, né, que ele já pegou uma situação ali de uma pessoa que tinha um corte no joelho, e aí superficial, entrou em contato com a água, e aquele corte, aquela ferida foi inflamando, infeccionando e foi ficando pior, e aquilo ali pode evoluir para uma situação bem séria, né? Então, até esse tipo de orientação ele passa lá nas redes sociais dele. Então, deixamos a indicação aqui para vocês seguirem, acompanharem, porque é uma pessoa que está passando informações ali, né, fidedignas, é uma pessoa que tem competência técnica para falar e está lá fazendo a sua parte e sabe o que está fazendo, né? Então, Exatamente. é isso, Léo. É isso. O papo é pesado, né, minha gente? O papo é pesado, mas a gente precisa falar sobre isso. Deixamos aqui todas essas reflexões para todos, que a gente se solidarize, que a gente continue fazendo a nossa parte,
né? E independente das nossas condições, orar é gratuito e a gente tem condições para fazer, mandar as nossas vibrações. E eu vou aproveitando aqui, daqui a pouco eu vou estar 8h30, né? Eu começo uma aula sobre planejamento estratégico. Então, para Tiago, acho que o Daniel que está aí, que se inscreveram até daqui a pouco. E para quem está acompanhando até agora, né, que a gente possa ser parte dessa corrente do bem, né? Então, que Deus abençoe a todos. Amém, obrigado pessoal que está elogiando nossa live, nosso papo, muito obrigada. Né, se quiserem continuar a discussão aí, formas de ajudar, enfim, nos procurem no direct também, né, Léo? A gente está com algumas iniciativas, algumas mobilizações também nos. Um excelente final de semana a todos, cuidem-se, que Deus nos abençoe. Pessoal, até. Tchau, tchau.